Livre-arbítrio, um escravo. Um sermão pregado na manhã de domingo, 2 de dezembro de 1855, pelo reverendo C.H. Spurgeon, na capela de New Park Street, Southwark, Inglaterra. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. João 5:40. Este texto é usado pelos arminianos como uma das suas grandes armas e frequentemente descarregada com um barulho terrível contra os pobres cristãos chamados calvinistas. Nesta manhã eu pretendo apontar esta arma, ou melhor, virá-la contra os inimigos, porque ela nunca pertenceu a eles, jamais foi fabricada na forja deles. Pelo contrário, este texto intenciona ensinar a doutrina exatamente oposta àquela que eles sustentam. Geralmente quando o texto é empregado, ele é dividido desta forma: primeiro, o homem tem uma vontade. Segundo, ele é inteiramente livre. Terceiro, os homens têm que querer por sua própria vontade vir a Cristo, de outra maneira eles não serão salvos. Ora, nós não utilizaremos tais divisões, mas nos empenharemos em dar uma olhada no texto com mais precaução, e não porque existam nele as palavras querer ou não querer, chegaremos à conclusão de que ele ensina a doutrina do livre-arbítrio. Já foi provado além de toda controvérsia que o livre-arbítrio é uma tolice. A liberdade não pode pertencer ao arbítrio como a ponderação não pode pertencer à eletricidade. Elas são coisas completamente diferentes. Podemos crer em agente livre, porém o livre-arbítrio é simplesmente ridículo. É bem conhecido de todos que a vontade é dirigida pelo entendimento, movida por motivos, conduzida por outros componentes da alma e considerada como algo secundário. Tanto a filosofia como a religião descartam de uma vez a ideia de livre-arbítrio, e eu vou tão longe quanto Martinho Lutero, em sua forte afirmação, onde ele diz: se algum homem, de alguma maneira, atribuir a salvação ao livre-arbítrio do homem, mesmo a íntima parte, nada sabe sobre a graça e não conheceu Jesus Cristo corretamente. Pode parecer uma declaração severa, todavia, aquele que em sua alma crê que o homem faz o seu próprio livre-arbítrio voltar-se para Deus, não pode ter sido instruído por Deus, pois esse é um dos primeiros princípios que nos é ensinado quando Deus começa sua obra em nós. Não temos nem vontade nem poder, posto que Ele concede ambos, porquanto Ele é o alfa e o ômega na salvação do homem. Neste sermão nossos 4 pontos principais serão: primeiro, todo homem está morto porque o texto diz: mas não quereis vir a mim para terdes vida. Segundo, há vida em Jesus Cristo. Não quereis vir a mim para terdes vida. Terceiro, há vida em Cristo Jesus para todo aquele que vem recebê-la. Não quereis vir a mim para terdes vida. Isso implica em que todos que vão, terão vida. E quarto, o sentido do texto é: ninguém por si mesmo jamais virá a Cristo, pois o texto diz: não quereis vir a mim para terdes vida. Portanto, longe de afirmar que os homens por suas próprias vontades fariam tal coisa, o versículo o nega categoricamente quando diz: não quereis vir a mim para terdes vida. Ora, amados, estou quase pronto a exclamar: será que os defensores do livre-arbítrio têm tão pouco conhecimento a ponto de desafiar a doutrina da inspiração? Estão destituídos de senso, todos aqueles que negam a doutrina da graça. Têm se afastado tanto de Deus que torcem isto para provar o livre-arbítrio onde o texto diz: não quereis vir a mim para terdes vida. Primeiramente então, nosso texto implica em que os homens por natureza estão mortos. Ninguém precisa ir à procura da vida se já tem vida em si mesmo. O texto fala muito fortemente quando declara: não quereis vir a mim para terdes vida. Apesar de não dizê-lo explicitamente, ele afirma, com efeito, que os homens precisam de uma vida que não têm em si mesmos. Meus ouvintes, nós todos estamos mortos, a não ser que tenhamos sido gerados para uma viva esperança. Todos nós estamos, por natureza, legalmente mortos. No dia que dela comeres, certamente morrerás, disse Deus a Adão. Embora ele não tenha morrido fisicamente, naquele momento ele morreu legalmente. Isto quer dizer que a morte foi decretada contra ele. Tão logo como o juiz veste a capa preta e pronuncia a sentença, o homem é considerado morto pela lei. Talvez possa passar um mês antes dele ser trazido ao patíbulo para sofrer a sentença da lei. No entanto, a lei o considera um homem morto. Lhe é impossível fazer qualquer transação. Ele não pode herdar, nem legar seus bens. Ele não é nada, pois é apenas um homem morto. O país, de maneira alguma, o considera como vivo. Se há uma eleição, não lhe é pedido seu voto porque ele é considerado legalmente morto. Ele está trancado em sua cela de condenação e está morto.
E vocês pecadores sem Deus, que nunca tiveram vida em Cristo, estão vivos nesta manhã, por adiamento, mas, será que não sabem que estão legalmente mortos, que Deus os considera como tais, que no dia que seu pai Adão comeu o fruto, e vocês próprios pecaram, Deus, o eterno juiz, os condenou? Vocês falam poderosamente de sua própria posição, bondade e moralidade. Onde estão elas? As Escrituras dizem que vocês já estão condenados. Não tem que esperar para serem condenados no dia do juízo final. Ali será a execução da sentença dos que já estão condenados. No momento que pecaram, seus nomes foram escritos no livro negro da justiça. Todos foram então sentenciados por Deus à morte, a não ser que tenham encontrado um substituto pelos seus pecados na pessoa de Cristo. O que pensariam se fossem à prisão e vissem o condenado sentado, rindo e feliz? Vocês diriam: o homem é um tolo, pois ele está condenado e será executado. No entanto, quão alegre ele está! E quão tolo é o homem mundano que, enquanto a sentença está sendo registrada contra ele, vive em divertimento e alegria. Vocês pensam que a sentença de Deus é sem efeito? Pensam que seu pecado, que está gravado com ponteiro de aço nas rochas para sempre, é isento de horrores? Deus disse que vocês já estão condenados. Se pudesse então somente sentir isto, o amargor encheria suas doces taças de gozo, suas danças parariam. O riso se extinguiria com um suspiro, se lembrassem de que já estão condenados. Todos nós deveríamos chorar, se compreendêssemos seriamente que por natureza não temos vida aos olhos de Deus. Estamos realmente condenados, a morte está decretada contra nós, e somos considerados, aos olhos de Deus, agora tão mortos como se já estivéssemos lançados no inferno. Somos condenados agora pelo pecado, embora ainda não estejamos sofrendo a penalidade, porém, ela está escrita contra nós. Por isso estamos legalmente mortos. Não podemos encontrar vida, a não ser que encontremos vida legal na pessoa de Cristo. Mas, além de estarmos legalmente mortos, estamos também espiritualmente mortos. Isso porque a sentença não somente foi lavrada no livro, mas também no coração e entrou na consciência, operou na alma, no julgamento, na imaginação e em tudo. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não somente foi cumprido pela sentença decretada, mas por algo que aconteceu em Adão. Assim como num dado momento futuro, quando este corpo morrer, o sangue parará, o pulso cessará e a respiração não virá mais pelos pulmões, assim também no dia em que Adão comeu do fruto, sua alma morreu, sua imaginação perdeu seu poder de ascender às coisas celestiais e ver o céu, sua vontade perdeu para sempre seu poder de escolher aquilo que é bom. Seu julgamento perdeu toda sua habilidade de julgar entre o certo e o errado, decidida infalivelmente. Ainda assim algo foi retido na consciência, sua memória tomou-se corrompida, propensa a reter coisas pecaminosas, e a deixar as coisas virtuosas deslizarem para longe. Todo o poder que ele tinha cessou quanto à sua vitalidade moral. A bondade era a vitalidade do seu poder, isso se foi. Virtude, santidade, integridade, estas eram a vida do homem, e quando elas se foram o homem tornou-se morto. E agora, todo homem, no que concerne às coisas espirituais, está morto em delitos e pecados. A alma não está menos morta em um homem carnal, do que o corpo quando depositado no túmulo. Ela está real e positivamente morta. Não se trata de uma metáfora, pois Paulo não fala por metáforas quando afirma: ele vos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas meus ouvintes, oxalá eu pudesse pregar tudo aos seus corações a respeito deste assunto. Foi suficientemente ruim quando eu descrevi a morte como tendo sido decretada, porém, agora eu falo disso, como tendo de fato acontecido nos seus corações. Vocês não são o que eram antes, não são o que eram em Adão, nem o que foram gerados. O homem foi criado puro e santo. Vocês não são as criaturas perfeitas das quais alguns se gloriam, todos são totalmente caídos, todos se desviaram do caminho, tomando-se corruptos e sujos. Não ouçam o canto da sereia daqueles que falam da dignidade moral e do elevado estado de vocês no tocante à salvação. Vocês não são perfeitos, a palavra ruína, está escrito em seus corações, e a morte está selada em seus espíritos. Não imagine, ó homem moral, que poderá ficar de pé diante de Deus em sua moralidade, pois você não é mais do que uma carcaça embalsamada em legalismo, um defunto enfeitado em finas roupas,
porém ainda corrupto na presença de Deus. E não pense, o possuidor de religião natural, que poderá pelo seu poder e força fazer-se aceitável a Deus. Ó homem, você está morto e poderá vestir a morte tão gloriosamente como quiser. Porém, ainda assim, isso seria uma farsa solene. Ali está a rainha Cleópatra, coloque sobre a sua cabeça a coroa, vista-a com mantos reais, deixe-a sentar com pompa, mas, que calafrio você sente quando passa por ela. Hoje ela é bela, até na sua morte, mas quão terrível é ficar em pé junto desse corpo, mesmo que seja de uma rainha morta, tão célebre pela sua majestosa beleza. Portanto, você poderá ser glorioso em sua beleza, agradável, maravilhoso e bondoso. Você coloca a coroa de honestidade sobre a sua cabeça, usando todas as vestes de honra, mas a não ser que Deus o tenha vivificado, o homem, a não ser que o Espírito tenha tratado com a sua alma, você é tão detestável aos olhos de Deus como o corpo frio lhe é repugnante. Você não escolheria viver com morto assentado à sua mesa. E Deus não tem prazer em que você esteja diante de seus olhos. Ele se ira com você todos os dias, pois está em pecado, está morto. Oh, creia nisso, leve-o a sério. Aproprie-se disso, pois é bem verdade que está morto, tanto espiritualmente como legalmente. O terceiro tipo de morte é a consumação dos outros dois. É a morte eterna. É a execução da sentença legal, e a consumação da morte espiritual. A morte eterna é a morte da alma. Isto acontece depois da morte física, após a alma ter saído do corpo. Se a morte legal é terrível, é por causa das suas consequências, e se a morte espiritual é horrível, é por causa daquilo que acontecerá depois. As duas mortes da qual falamos são as raízes, mas a morte que advirá é a árvore em plena frutificação. Oh, se eu tivesse palavras para descrever a você neste momento o que é a morte eterna. A alma compareceu diante do seu Criador, o livro foi aberto, a sentença foi declarada, apartai-vos malditos. O universo foi sacudido, e tomou as próprias galáxias, obscurecidas com a desaprovação do Criador, a alma se foi às profundezas onde habitara com outras na morte eterna. Oh, quão terrível é a sua posição agora! Seu leito é um leito de chamas, as visões que ela tem, são horrendas, e lhe espantam, os sons que ouve são gritos, lamentações, choros, e grunhidos, tudo que o seu corpo conhece é a imposição de dores lancinantes. Ele tem o inexprimível infortúnio da miséria não mitigada. A alma olha para baixo com medo e pavor, o remorso toma posse dela. Ela olha para a sua direita, e as paredes inflexíveis da ruína mantêm dentro dos limites da tortura. Olha para a sua esquerda, e ali o baluarte de fogo ardente impede a escalada de qualquer imaginado escape. Olha para dentro de si, e ali procura por consolação, mas um verme torturante já penetrou nela. Ela olha em volta e não tem amigos que ajudem, nem consoladores, e sim atormentadores em abundância. Não conhece a esperança da libertação, já ouviu o eterno ferrolho do destino fechando a porta da terrível prisão, e viu Deus tomar a chave e jogá-la nas profundezas da eternidade para nunca mais ser achada. Sem esperança, desconhece escape e não conjectura libertação, suspira pelo fim, mas a morte é por demais um adversário para lhe estar, deseja ardentemente que a não existência a possa tragar, mas esta morte eterna é pior do que o aniquilamento. Anseia pelo extermínio como o trabalhador pelo seu dia de descanso, deseja profundamente que possa ser engolida pelo nada, assim como o escravo da galé deseja sua liberdade, a qual nunca chega. Está eternamente morta. Quando a eternidade tiver dado incontáveis voltas, a alma perdida ainda estará morta. Para todo sempre, não conhecerá fim, a eternidade não pode ser soletrada a não ser na eternidade. No entanto, a alma vê assento sobre a sua cabeça. És maldita para sempre. Ela ouve gritos perpétuos, as chamas que são inextinguíveis, conhece dores que não terão alívio, ouve uma sentença que não ruge como um trovão da terra, que logo cessa. Porém, continua sempre e sempre, retinindo os ecos da eternidade, fazendo milhares de anos tremer outra vez com o terrível estrondo do seu pavoroso ruído. Apartai! Apartai! Apartai, malditos! Isto é na verdade a morte eterna. Em segundo lugar, a vida em Cristo Jesus, pois ele diz, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Não há vida em Deus Pai, para o pecador, não há vida em Deus Espírito para o pecador longe de Jesus. A vida do pecador está em Cristo.
Se vocês tomarem o Pai à parte do Filho, apesar de amar seus eleitos e decretar que eles viverão, no entanto, a vida só está em seu Filho. Se tomarem Deus Espírito à parte de Jesus Cristo, apesar de ser o Espírito que nos dá vida espiritual, contudo a vida está em Cristo, a vida está no Filho. Não nos atrevemos, não podemos requerer vida espiritual em primeiro lugar, nem de Deus Pai, ou de Deus Espírito Santo. A primeira coisa que somos levados a fazer quando Deus nos tira do Egito, é comer a Páscoa. A primeiríssima coisa, os primeiros meios pelos quais recebemos vida, consiste em nos alimentar da carne e do sangue do Filho de Deus, vivendo nele, confiando nele, acreditando na sua graça e poder. O pensamento que estamos desenvolvendo é: a vida em Cristo Jesus. Quero mostrar-lhes que há 3 tipos de vida em Cristo, assim como há 3 tipos de morte em consequência do pecado. Primeiro, existe vida legal em Cristo. Assim como todo homem por natureza, considerado em Adão, teve uma sentença de condenação que passou para ele no momento em que Adão pecou, e mais especificamente, no momento de sua própria transgressão. Igualmente, se formos crentes e confiarmos em Cristo, houve uma sentença legal de absolvição atribuída a nós através do que Jesus Cristo fez. Ó pecador condenado, você pode estar sentado aqui hoje, tão condenado como prisioneiro na prisão de Newgate, na Inglaterra. Mas antes deste dia terminar pode estar tão livre de culpa como os anjos lá do alto. Há uma tal coisa como uma vida legal em Cristo, e bendito seja Deus, alguns de nós a desfrutamos. Sabemos que os nossos pecados são perdoados porque Cristo sofreu o castigo por eles. Sabemos que nunca seremos punidos porque Cristo sofreu em nosso lugar. A Páscoa foi sacrificada a nosso favor, os umbrais e a verga das portas foram aspergidos. E o anjo destruidor nunca poderá nos tocar. Para nós não haverá inferno, suas chamas terríveis não nos alcançarão. Não importa que o tofete tenha sido preparado desde há muito tempo, nem que sua pilha seja de madeira e haja muita fumaça, nunca iremos para lá. Cristo morreu por nós em nosso lugar. Ainda que hajam horríveis tormentos, ou mesmo uma sentença que produza horrendas repercussões fragorosas, no entanto, nem tormento nem prisões, nem trovões são para nós. Em Cristo Jesus somos libertos agora. Portanto, agora nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, que andam não segundo a carne, mas, segundo o Espírito. Romanos 8:1. Pecador, você se sente legalmente condenado neste momento? Sente-se assim? Então, deixe-me dizer-lhe que a fé em Cristo lhe dará o conhecimento de sua absolvição legal. Meu amigo, não é nenhuma fantasia o fato de estarmos condenados por nossos pecados, é uma realidade. Portanto, tampouco é fantasia que fomos absolvidos de nossos pecados, é também uma realidade. Um homem prestes a ser enforcado, se recebesse pleno perdão, sentiria isso como uma grande realidade. Ele dirá: eu recebi total perdão, agora não posso ser tocado. É assim mesmo que eu me sinto, agora livre do pecado eu ando em liberdade. O sangue do Salvador é minha completa absolvição. Aos seus queridos pés eu me deito, um pecador salvo, minha homenagem presto. Irmãos, nós ganhamos vida legal em Cristo, e tal vida não podemos perder. A sentença era contra nós, no passado, agora tudo mudou. Está escrito, portanto, agora nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, e esse agora valerá para mim daqui a muitos anos, como está valendo hoje. Em qualquer tempo que estivermos vivendo, ainda estará escrito, portanto, agora nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus. Então, em segundo lugar, a vida espiritual em Cristo Jesus. Visto que o homem está espiritualmente morto, Deus tem vida espiritual para ele, pois não há nenhuma necessidade que não possa ser suprida por Jesus, não há vazio no coração que Cristo não possa encher, não há um ermo que ele não possa povoar. Não há deserto que ele não possa fazer o florescer como a rosa. Ó pecadores mortos, espiritualmente mortos. Há vida em Cristo Jesus, pois nós temos visto, sim, estes olhos viram, os mortos viverem de novo. Nós conhecemos o homem cuja visão era carnal, cujas concupiscências eram poderosas, cujas paixões eram fortes, e que de repente, por um irresistível poder do céu, consagrou-se a Cristo, e tornou-se um filho de Deus. Sabemos que há vida em Cristo Jesus, vida de ordem espiritual, sim, mas nós mesmos, em nossas próprias pessoas, temos sentido que há uma vida espiritual.
Bem que podemos nos lembrar quando nos sentamos na casa de oração, tão mortos como os bancos nos quais estávamos sentados. Havíamos ouvido por muito tempo o som do Evangelho, porém, nenhum efeito se seguiu, quando de repente, como se os nossos ouvidos tivessem sido abertos pelos dedos de um poderoso anjo, um som entrou em nossos corações. Pensamos ter ouvido Jesus dizer: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." Um poder irresistível tocou nossos corações e espremeu deles uma oração. Nunca fizemos uma oração assim antes. Nós clamamos: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador." Lucas 18:13. Alguns de nós sentimos a mão de Deus nos apertando durante meses, como se tivéssemos sido apanhados num torno, e as nossas almas sangraram gotas de angústia. Essa miséria era um sinal de vida que se iniciava. Quando as pessoas estão se afogando, não sentem tanto a dor como quando estão sendo restauradas. Podemos nos lembrar de quando recebemos a nossa vida espiritual, tão facilmente como pode um homem que fosse ressurrecto do túmulo. Podemos supor que Lázaro se lembrava da sua ressurreição, porém, não de todas as circunstâncias dela. Portanto, apesar de termos nos esquecido de muitos detalhes, podemos nos lembrar de quando nos entregamos a Cristo. Podemos dizer a todo pecador, mesmo estando morto, que há vida em Cristo Jesus, ainda que ele esteja em decomposição e corrupto em seu túmulo espiritual. Aquele que ressuscitou a Lázaro, também nos ressuscitou, e ele pode dizer igualmente a você: "Lázaro, saia para fora." Em terceiro lugar, há vida eterna em Cristo Jesus. Meus amigos, se a morte eterna é terrível, a vida espiritual é abençoada, pois ele disse: "Onde eu estiver, aí o meu servo estará." João 12:26. Pai, desejo que onde eu estiver também estejam comigo aqueles que me tens dado, para que vejam a minha glória. João 17:24. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. João 10:28. Ora, qualquer arminiano que pregasse sobre esse texto precisaria de lábios de borracha para esticar a sua boca, pois tenho certeza que ele não poderia falar toda a verdade sem se enrolar de um modo muito misterioso. Vida eterna, não uma vida que eles vão perder, mas vida eterna. Se eu perdi a vida em Adão, eu a ganhei em Cristo. Se em Adão me perdi para sempre, em Cristo Jesus me encontro para sempre. Vida eterna. Ó bendito pensamento! Nossos olhos reluzirão com o gozo, e nossas almas arderão em êxtase ao pensar que as nossas almas vão viver em alegria e gozo. Apaga seu olho, ó sol, porém os meus olhos verão o rei na sua formosura quando esse olho solar nunca mais fizer sorrir a terra verde. E lua, toma sem sangue, porém o meu sangue jamais se tornará em nada, este meu espírito ainda existirá quando você terá deixado de existir. E você, grande mundo, poderá desvanecer, assim como a espuma desaparece de sobre a onda que a suporta, porém eu terei a vida eterna. Ó tempo, você poderá ver montanhas gigantescas, mortas ou escondidas em suas covas, poderá ver as estrelas como figos maduros caindo da árvore, mas nunca, jamais verá o meu espírito morto. Isto nos traz ao terceiro ponto: a vida eterna é dada a todos os que vêm em sua busca. Nunca um homem veio a Cristo buscar vida eterna, legal e espiritual, que de certo modo não a tivesse recebido, e foi-lhe manifestado de que a tinha recebido logo após ter vindo. Vamos considerar alguns textos. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus. Hebreus 7:25. Todo homem que se achega a Cristo, verá que ele é capaz de salvá-lo e, não apenas capaz de salvá-lo um pouco, libertá-lo de um pequeno pecado, livrá-lo de uma pequena tribulação, carregá-lo um pouco e depois deixá-lo cair, e sim capaz de salvá-lo até a máxima extensão do seu pecado, e de suas tribulações, até o mais profundo das suas tristezas e ao extremo da sua existência. Cristo diz a todo o que vem a ele: venha, pobre pecador. Não precisa perguntar se tem o poder para salvar. Eu não perguntarei quão longe foi em seu pecado, eu posso salvá-lo completa e perfeitamente. Agora vejamos outros textos. Aquele que vem a mim, notem que as promessas são quase todas aos que vêm, de modo nenhum o lançarei fora. João 6:37. Todo homem que vem, encontrará a porta da casa de Cristo aberta, e a porta do seu coração também. Todo homem que vem, eu digo isto no mais amplo sentido, descobrirá que Cristo tem misericórdia dele. O maior absurdo do mundo é querer um evangelho mais amplo do que aquele registrado nas Escrituras.
Eu proclamo que todo homem que crê será salvo, que todo homem que vem encontrará misericórdia. As pessoas me perguntam: mas, suponha que um homem venha, sem ter sido escolhido, ele seria salvo? Você está supondo um absurdo, e eu não vou lhe dar uma resposta. Se um homem não for escolhido, ele nunca virá. Quando ele vem é uma prova segura de que foi escolhido. Diz outro: suponha que alguém vá a Cristo que não tenha sido chamado pelo Espírito. Pare, meu amigo, essa é uma suposição que você não tem o direito de fazer, pois tal coisa não pode acontecer. Você só diz isso para me enredar, mas não conseguirá isso. Eu digo: todo homem que vem a Cristo será salvo. Eu posso dizer isso como um calvinista, ou como um hipercalvinista com toda a clareza possível. Não tenho evangelho que ceda em estreiteza ao que você tem. Só que o meu evangelho está alicerçado sobre um fundamento sólido, ao passo que o seu está construído somente sobre ardia e podridão. Todo homem que vem a Cristo será salvo, pois, homem nenhum virá a ele se o Pai não o trouxer. No entanto, diz alguém, suponha que o mundo todo viesse, Cristo receberia. Certamente, se todos viessem, mas eles não virão. Eu digo, todos os que vêm, sim, mesmo que eles fossem tão maus quanto os demônios, ainda assim Cristo os receberia, se eles tivessem todos os pecados e imundícies derramados nos seus corações, como dentro de um esgoto comum para o mundo todo, Cristo os receberia. Há quem argumente: eu quero saber sobre o restante das pessoas. Posso sair e dizer-lhes: Jesus Cristo morreu por cada um de vocês? Posso dizer que há vida para cada um de vocês? Não. Não poderá. Você poderá dizer que há vida para cada homem que vem, contudo, se disser que há vida para aqueles que não creem, então, profere uma mentira perigosa. Se você lhes disser que Jesus Cristo foi punido pelos seus pecados, e assim mesmo se perderão, você fala uma falsidade deliberada. Pensar que Deus pode punir a Cristo, e depois punir a eles, eu admiro do seu atrevimento em dizer isso. Um homem uma vez estava pregando e afirmou que havia harpas e coroas no céu para toda sua congregação, e depois terminou de uma maneira muito solene: meus queridos amigos, muitos para quem estas coisas estão preparadas não chegaram lá. De fato, a sua pregação foi uma coisa tão lamentável que era para fazer chorar. Mas eu lhes digo por quem ele deveria ter chorado. Deveria ter chorado pelos anjos do céu e por todos os santos, pois isso estragaria completamente o céu para eles. Ouçam, meus irmãos, quando vocês se reunirem no Natal, se perderam seu irmão Davi, e o seu lugar está vazio, vocês dizem: bem, nós sempre desfrutamos do Natal, mas agora há um vazio. Pobre Davi! Está morto e sepultado. Pensem nos anjos dizendo: ah, este é um céu maravilhoso, mas não gostamos de ver todas estas coroas aqui com teias de aranha. Não podemos suportar essa rua desabitada, nem podemos olhar para esses tronos vazios. E então, pobrezinhos, eles poderiam começar a falar uns com os outros, e dizer: nenhum de nós está salvo aqui, pois a promessa foi: eu dou às minhas ovelhas a vida eterna, e há muitas delas no inferno, às quais Deus deu vida eterna também. Há um número delas pelas quais Cristo derramou seu sangue, queimando no abismo, e se elas podem ser mandadas para lá, Ele também pode nos mandar. Se não podemos confiar numa promessa, tampouco podemos confiar na outra. Portanto, o céu perderia o seu fundamento e cairia. Acabem com tal evangelho sem sentido. Deus nos dá um evangelho seguro e sólido, construído sobre as promessas e relacionamentos da aliança, com propósitos eternos e cumprimentos seguros. Isto nos traz ao quarto ponto. Por natureza, nenhum homem quer vir a Cristo, pois o texto diz: não quereis vir a mim para terdes vida. Eu afirmo sob a autoridade das Escrituras que não querem vir a Cristo para terem vida. Eu lhes digo: poderia pregar a vocês a vida toda e tomar emprestado a eloquência de Demóstenes ou de Cícero, mas vocês não desejariam vir a Cristo. Poderia lhes implorar de joelhos, com lágrimas nos meus olhos, e mostrar os horrores do inferno e o gozo do céu, como também expor a sua própria condição de perdido e a suficiência de Cristo. Porém nenhum de vocês viria a Cristo por sua própria vontade, a não ser que o Espírito de Cristo o atraísse. É a mais pura verdade que todos os homens, em sua condição natural, não virão a Cristo. Parece que estou ouvindo outro destes faladores perguntando: mas, eles não poderiam vir se quisessem? Meu amigo, vou lhe responder em uma outra ocasião. Essa não é a questão neste momento. Eu estou falando sobre eles quererem, não sobre eles poderem.
Você pode notar que quando se fala de livre-arbítrio, o pobre arminiano em 2 segundos começa a falar de poder, e mistura dois assuntos que deveriam ser mantidos separados. Nós não trataremos de dois assuntos de uma só vez, pois nos recusamos a lutar com dois ao mesmo tempo. Em outra oportunidade pregaremos sobre este texto: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Entretanto, é só sobre a vontade que estamos falando agora. É certo que os homens não virão a Cristo para que tenham vida. Poderíamos provar isso com muitos textos das Escrituras, porém usaremos uma parábola. Vocês se lembram da parábola onde um certo rei deu uma festa para seu filho? Os bois e os cevados foram mortos, e ele enviou seus mensageiros a chamar muitos para a ceia. Eles compareceram? Não compareceram. Todos eles, a uma só voz, começaram a se desculpar. Um disse que havia se casado, portanto não poderia vir, o que impediria que ele trouxesse a esposa consigo. Outro comprou uma junta de bois, e foi experimentá-los, mas a festa foi à noite, e ele não poderia experimentá-los no escuro. Outro comprou um pedaço de terra e queria vê-la, mas eu não creio que ele fosse vê-la com uma lanterna. Assim, todos apresentaram desculpas e não quiseram vir. Bem, o rei estava determinado a realizar a festa, portanto, ele disse: vai às ruas e becos, e convida-os. Espere. Não convide, obriga-os a entrar, pois mesmo os pobres das ruas nunca teriam vindo, a não ser que fossem compelidos. Examinemos outra parábola. Um certo homem tinha uma vinha. No tempo determinado enviou um dos seus servos para receber o que lhe cabia do aforamento. O que fizeram com ele? Espancaram aquele servo. Ele enviou outro, e o apedrejaram. Enviou ainda outro, e o mataram. E por último ele disse: eu vou enviar-lhes o meu filho, a ele terão respeito. Mas o que foi que fizeram? Disseram: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E assim fizeram. É o mesmo com todos os homens, por causa da sua natureza. O Filho de Deus veio, no entanto, os homens o rejeitaram. Não quereis vir a mim para terdes vida. Levaria muito tempo para mencionarmos outros textos de prova das Escrituras. Vamos, no entanto, nos referir à grande doutrina da queda. Qualquer pessoa que acredita que a vontade do homem é inteiramente livre, e que pode ser salva por meio dela, não acredita na queda. Como às vezes, tenho-lhes dito, poucos pregadores acreditam plenamente na doutrina da queda, ou então apenas acreditam que Adão, quando caiu, quebrou seu dedo mindinho, e não seu pescoço, arruinando assim a sua raça. Ora, amados, a queda quebrou o homem completamente. Não deixou nenhuma capacidade inalterada, todas foram despedaçadas, degradadas e manchadas. Como um poderoso templo, os pilares podem estar ali, as colunas, até o pilar principal, mas, todos eles foram quebrados, ainda que alguns retenham suas formas e posições. Às vezes a consciência do homem reta muito a sua ternura, no entanto, está caída. A vontade também não está isenta. Embora seja o maioral de Mensolo, conforme Bunyan o chama, o maioral erra. O senhor vontade, voluntarioso, estava continuamente errando. A natureza caída que vocês têm, foi colocada fora de ordem. Sua vontade, entre outras coisas, afastou-se completamente de Deus. Eu lhes direi que a melhor prova disso, é o grande fato de que nunca encontraram um cristão, em toda a sua vida, que dissesse que ele veio a Cristo, sem que antes Cristo tivesse vindo a ele. Vocês têm ouvido muitos sermões arminianos, eu ouso dizer, mas nunca ouviram uma oração arminiana, pois os santos em oração se parecem iguais em palavra, ação e mente. Um arminiano de joelhos orará desesperadamente como um calvinista. Ele não pode orar a respeito do livre-arbítrio, não há lugar para isso. Imagine orando: Senhor, eu te agradeço que não sou como esses pobres calvinistas presunçosos. Senhor, eu nasci com um glorioso livre-arbítrio, eu nasci com poder pelo qual posso me voltar para ti por conta própria, tenho melhorado minha graça. Se todos tivessem feito o mesmo que eu fiz com a tua graça, poderiam todos ter sido salvos. Senhor, eu sei que tu não nos fazes espiritualmente propensos, se nós mesmos não queremos. Tu dás graça a todos, alguns não a melhoram, mas eu sim. Haverá muitos que irão para o inferno, tantos quantos foram comprados pelo sangue de Cristo como eu fui. Eles tinham tanto do Espírito Santo quanto me foi dado. Tiveram uma boa chance, e foram tão abençoados como eu sou. Não foi a tua graça que nos diferenciou, eu sei que ela fez muito,
Mas eu cheguei ao ponto desejado, eu usei o que me foi dado, e os outros não. Essa é a diferença entre eu e eles. Essa é uma oração para o diabo, pois ninguém ofereceria tal oração. Quando eles estão pregando e falando vagarosamente poderá haver doutrina errada, mas quando oram, a verdade escapa, eles não podem evitá-la. Se um homem fala muito devagar, ele poderá falar de modo refinado, porém, quando ele começa a falar depressa, o velho sotaque regional escapa. E lhes pergunto, alguma vez conheceram um cristão que dissesse, eu vim a Cristo sem o poder do Espírito? Se alguma vez encontraram tal homem, não precisam ter a menor hesitação em dizer, meu querido amigo, eu realmente admito isso, e acredito também que você se afastou dele sem o poder do Espírito, que está em fel de amargura e no laço da iniquidade. Será que eu ouço um cristão dizendo, eu achei a Jesus antes que ele me achasse, eu fui ao Espírito, e ele não veio a mim? Não, amados, somos obrigados, cada um de nós, a colocar as mãos sobre os nossos corações e dizer, a graça ensinou minha alma a orar, e fez meus olhos transbordar. Foi a graça que me guardou até este dia, e não me deixam escapar. Há alguém aqui, ao menos um, homem ou mulher, jovem ou velho, que possa dizer, eu procurei a Deus, antes que ele me procurasse? Não, mesmo você que tende para o arminianismo cantará, ó sim, eu amo a Deus, porque ele me amou primeiro. Então, mais uma pergunta. Porventura não descobrimos que, mesmo após termos vindo a Cristo, a nossa alma não está livre, e sim, está guardada por Cristo? Não descobrimos que até mesmo agora, há ocasiões quando o querer não está presente? Há uma lei em nossos membros guerreando contra a lei das nossas mentes. Ora, se esses que estão espiritualmente vivos, sentem que a sua vontade está contrária à de Deus, o que dizer do homem que está morto em delitos e pecados? Seria um absurdo maior colocar os dois no mesmo nível, e seria ainda mais absurdo fazer os mortos precederem os vivos. Não, o texto está certo, a experiência o imprimiu em nossos corações. Não quereis vir a mim para terdes vida. Agora devemos dizer-lhes os motivos pelos quais os homens não vêm a Cristo. O primeiro é, porque nenhum homem por natureza pensa que ele precisa de Cristo. Por natureza ele concebe que não precisa de Cristo. Pensa que possui um manto de justiça própria, que está bem vestido, que não está nu, que não precisa do sangue de Cristo para lavá-lo, que não está preto ou vermelho, e que não precisa da graça para purificá-lo. Nenhum homem conhece a sua necessidade, antes que Deus a mostre a ele, e até que o Espírito Santo lhe revele a necessidade de perdão, nenhum homem buscará o perdão. Eu posso pregar Cristo para sempre, mas, a não ser que alguém sinta que quer a Cristo, nunca virá a ele. Um farmacêutico pode ter uma boa farmácia, mas ninguém comprará seus remédios até que sinta que precisa deles. O motivo seguinte é, porque os homens não gostam do modo pelo qual Cristo os salva. Um diz, eu não gosto porque ele me torna santo, eu não posso beber ou blasfemar, se ele me salvar. Outro diz, isto requer que eu seja tão exato e rígido, e eu gosto de um pouco mais de licença. Outro não gosta porque o portão do céu não é o suficiente alto para sua cabeça, e ele não gosta de se agachar. Este é o motivo principal pelo qual vocês não virão a Cristo, porque não podem chegar a ele com as suas cabeças firmemente levantadas no ar. Pois Cristo os faz agacharem, quando vocês vêm. Outro não gosta que a salvação seja pela graça do começo ao fim. Oh, ele diz, se eu pudesse ter só um pouco de honra. Mas, quando ele ouve que tudo é Cristo, Cristo ou nada, um Cristo inteiro ou nada de Cristo, ele diz, eu não virei, vira-se então e vai embora. Ah, pecadores orgulhosos, vocês não virão a Cristo porque não conhecem nada sobre ele. E esse é o terceiro motivo. Os homens não conhecem seu valor, pois se o conhecessem, viriam para ele. Porque os marinheiros não vieram para a América antes de Colombo. Porque não acreditavam que a América existia. Colombo tinha fé, portanto ele foi. Aquele que tem fé em Cristo vai a ele. Todavia, vocês não conhecem a Jesus, muitos de vocês não viram seu maravilhoso rosto, nunca viram o quanto seu sangue é apropriado para um pecador, quão grande é a sua expiação, e como seus méritos são todos suficientes. Portanto vocês não virão a ele. Ó meus ouvintes, meu último pensamento é deveras solene. Já preguei que vocês não virão. Mas, alguns vão dizer, é por causa dos nossos pecados que não estamos vindo. É isso mesmo. Vocês não vêm, nem podem vir, porque suas vontades são pecaminosas.
Alguns pensam que costuramos almofadas para todas as cavas, quando pregamos esta doutrina, mas não o fazemos. Não vemos isto como sendo parte da natureza original do homem, porém, como pertencente à natureza decaída. É o pecado que os trouxe a esta condição, devido à qual não virão. Se não tivessem caído, viriam a Cristo no exato momento em que ele fosse anunciado a vocês, mas não vêm por causa dos seus pecados e delitos. As pessoas se desculpam porque têm corações maus. Essa é a desculpa mais esfarrapada do mundo. Acaso o roubo e a ladroeira não provém de um mau coração? Suponha que um ladrão dissesse ao juiz: eu não pude evitá-lo, eu tinha um mau coração. O que diria o juiz? Patife. Se seu coração é mau, então farei a sentença mais pesada, pois de fato você é um vilão. Sua desculpa não é nada. O Todo-Poderoso vai rir deles, e os terá em escárnio. Nós não pregamos esta doutrina para desculpá-los, e sim para torná-los humildes. Possuir uma má natureza é tanto minha culpa como minha terrível calamidade. É um pecado que será cobrado do homem. Quando eles não vêm a Cristo é pecado que os mantém afastados. Aquele que não prega isso, duvido que seja fiel a Deus e à sua própria consciência. Vá então para casa, meu amigo, com este pensamento: eu sou por natureza tão perverso que não virei a Cristo, e essa perversidade da minha natureza é o meu pecado. Eu mereço ser lançado ao inferno por isso. E se este pensamento não humilhar, o Espírito usando mesmo, nada poderá fazê-lo. Na pregação de hoje eu não exaltei a natureza humana, porém rebaixei-a. Deus nos humilha a todos. Amém.